Amém, amém, aleluia. Todos podem se assentar. Semana toda foi oração, estivemos aqui orando, e orar é essencial, é indispensável na vida do crente. Isso independente do tempo que o crente esteja vivendo. Em todo tempo nós temos que orar, porque a oração, antes de tudo, ela é relacionamento. Tem relacionamento quem ora, tem poder quem ora, tem discernimento do céu quem ora, tem governo quem ora, tem autoridade para governar na terra quem ora. Quem ora faz a diferença, e quem ora vê Deus fazer a diferença na sua vida. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos a diferença porque nós oramos, nós também vemos Deus fazendo a diferença porque nós oramos. Nas duas situações, a oração ela é indispensável. Aqui em Mateus capítulo 17, por exemplo, nós temos um momento quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração para orar, e de lá ele desce cheio da presença do Pai, ele desce cheio do poder. Mesmo sendo Deus, ele orava. Mesmo sendo a pessoa mais espiritual que já pisou a terra, ele orava. Isso quer dizer que, independente da consagração de vida que você tenha, independente do nível de espiritualidade que você possua, independente de quem você seja como uma pessoa espiritual, dedicada a Deus e às coisas de Deus, você precisa orar. A pessoa mais espiritual que existe nessa terra precisa de oração na vida, precisa estar em oração na presença do Pai. Jesus ele orava de madrugada, antes dele sair para curar as pessoas. Jesus orava nos desertos, Jesus orou no Getsemane, a oração famosa de Jesus no Getsemane, quando ele vamos dizer assim, ele abre o seu coração para Deus, ele também abre o seu coração para os discípulos. Ali nós vemos que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, e como homem ele sentiu, irmãos, o peso da carne, como a nossa carne muitas vezes tem dificuldade de avançar, no sentido de cumprir a vontade de Deus, quando isso envolve dor, sofrimento, perda, dificuldade para a nossa carne, e ele precisou orar para que a carne fosse submetida à vontade do Espírito. E o próprio Senhor Jesus diz: o Espírito está pronto, o Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus, mas a carne ela é fraca. Por isso ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava dizendo assim: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Entrar em tentação significa cair em tentação. O que você tem que entender é que em todo tempo você é tentado. Você é tentado a desanimar. Sim ou não, irmãos? Você é tentado a descrer. Você é tentado a permitir que a raiva, muitas vezes a indignação, a revolta entre no teu coração por um motivo ou por outro. Você é tentado muitas vezes a revidar os maus tratos que você recebe de pessoas, principalmente no trânsito, né? Quer ver se a pessoa é crente? Coloca ela no trânsito turbulento e faz alguém buzinar em cima dela, dá uma fechada nela, né? Quer ver se o camarada é crente? Põe ele para jogar bola, valendo um troféu, alguma coisa, para ver se ele é crente de verdade, se ele não vai sair de lá xingando, brigando, derrubando o outro. Eu lembro de gente que era crente. Eu já joguei futebol com crente, irmãos. Eu dava vontade de ir embora, porque o trem pegava e ninguém conseguia mais identificar a bola e a canela do irmão, porque tudo era chutável, né? E, enfim, quando entra o espírito de competição, né, de querer ganhar, de não querer perder, muitas vezes ali aparece o que? A nossa carne. E, irmãos, quando nós oramos, o que acontece? Os propósitos do Espírito começam a prevalecer na nossa vida. A gente começa a viver mais em sintonia com o céu. O céu
entra em nós e nós entramos no céu, amém, irmãos? Porque diz o Senhor Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar, que os discípulos pediam tanta coisa para Jesus, mas chegou um momento que falou: Senhor, nos ensina uma coisa. Jesus disse: o quê? Nos ensina a orar. E Jesus disse: então eu vou ensinar. Pai nosso que estais no céu. Então Jesus, ele mostra que o Pai está no céu. A Bíblia diz que o trono de glória, aonde Deus está no céu. O céu é o ambiente plenamente preparado para que Deus manifeste ali toda a sua glória. Então nós entendemos, irmãos, que existem ambientes que são mais santos. O céu de Deus é um lugar mais santo, onde a glória de Deus pode se manifestar com total liberdade. Porque a glória de Deus é tão grande, irmãos, que se essa glória se manifestar num ambiente onde tem gente em pecado, é perigoso nós sermos consumidos. Foi isso que Deus disse para Moisés, quando ele tirou o povo do Egito. O povo começou a pecar, o povo começou a desobedecer, o povo começou a murmurar, o povo começou a idolatrar. Deus falou: Moisés, é o seguinte, é melhor eu mandar um anjo, porque se eu for, a minha glória consumirá o povo. A minha glória vai consumir o povo, porque eu não compactuo com o pecado, né? E aonde a minha glória se manifesta ali, aqueles que não estão em sintonia com esta glória poderão ser consumidos, né? E tanto é que Moisés, irmãos, ele disse: não, Senhor, é o seguinte, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Anjo é muito bom, mas a presença do Senhor é melhor. Eu não abro mão da presença do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da intimidade com Deus. Quem tem vida de oração não abre mão da presença dele. Não abre mão da presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, é o que há de mais caro, de mais precioso nas nossas vidas. Quando você tem uma vida de oração, você aprende a valorizar a presença de Deus na sua vida. E você não troca a presença de Deus por nada. Ainda que venha um anjo do céu, você fala: não, eu prefiro a presença de Deus. Eu prefiro a presença. Irmãos, a intimidade com Deus, ela nos leva a amar a Deus. Porque o que é intimidade? Intimidade é a condição de você conhecer profundamente alguém e ser conhecido profundamente por esse alguém. Amém, igreja? Isso é intimidade. Intimidade é você permitir que uma pessoa entre na tua vida e comece a influenciar a sua maneira de viver. Vou repetir: intimidade é a permissão que você dá para alguém, por amor, para que essa pessoa entre na sua vida e comece a influenciar você, e comece a influenciar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de viver. É assim que funciona, né? Um relacionamento que retrata muito bem isso é o relacionamento de marido e mulher. Por exemplo, antes de eu casar com a minha linda esposa, para mim ela é linda, né? Então, ela é. Então, antes de eu casar com ela, eu comia a comida da minha mãe. Então, o meu padrão de feijão gostoso, arroz gostoso, carne, tudo que era feito, era minha mãe. Mas quando eu comecei a comer aquilo que ela fazia, eu me apaixonei pela comida dela, né? Então, o que acontece? A gente vai mudando hábitos. Então, tipo assim, a minha mãe colocava um pouquinho mais de óleo, ela coloca menos. Então, os temperos vão mudando. E aí você vai se ajustando àquilo que o outro faz, e aquilo vai influenciando a tua maneira de comer, de beber, de viver, né? No relacionamento conjugal é assim. A gente começa a permitir que o outro interfira até no nosso paladar, né? Até naquilo que a gente come.
E com Deus é mais profundo ainda. Deus começa a interferir no seu espírito, na sua alma. Deus começa a trabalhar lá no íntimo, no profundo do seu ser. E quando a gente entra em intimidade com Deus, a gente começa a permitir que Deus nos leve a níveis mais profundos de experiências com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Foi isso que aqueles que construíram intimidade com Deus vivenciaram, irmãos. Então, quando a gente ora, é como eu disse no início do culto, quem ora tem mais discernimento, quem ora tem mais poder, quem ora tem mais relacionamento com Deus, quem ora tem mais autoridade e capacidade para governar situações na terra. Por exemplo, José, ele era um homem de oração, e por mais que ele passasse por situações difíceis, por mais que ele passasse por situações injustas na vida, por mais que ele passasse por situações desagradáveis na vida, uma coisa ele não fazia, ele não se afastava de Deus, e Deus não se afastava dele. Tanto é que você vê lá, né, quando ele estava no Egito, que em todas aquelas situações em que ele começou a se destacar, está escrito assim: e Deus era com José. E Deus era com José. Ele foi vendido como escravo, Deus era com José. Ele começou a prosperar na casa de Potifar, e Deus era com José. Ele foi preso, ele foi para a prisão, e lá na prisão ele começou a prosperar, e Deus era com José. E Deus era com José. Ele começou a ter sonhos, e Deus era com José. O faraó tirou ele da cadeia e levou para o palácio, e Deus era com José. Por quê? Porque José era com Deus. Deus é com aqueles que é com Ele. Deus é com a Arlinda, Deus é com a Cristina, Deus é com a Sandra, Deus é com a Diva, Deus é com a Cristiane, Deus é com a Marlene, Deus é com a Igreja Batista em Itatiaia, à medida que nós somos com Deus, à medida que nós o buscamos, à medida que nós demonstramos para Ele que temos prazer em estar na Sua presença. Tem gente que fala assim: mas pastor, por que a gente ora? Para dizer para Deus o que a gente precisa? Eu pergunto para os irmãos: irmãos, a gente precisa dizer para Deus o que a gente precisa, ou Deus já sabe? Deus sabe ou não sabe? Sabe. Né, irmã Ana? Deus sabe. Deus sabe. Mas então por que a gente tem que orar? A gente tem que orar não para dizer para Deus aquilo que Ele precisa saber sobre o que nós precisamos. A gente precisa orar para demonstrar para Deus a nossa dependência dEle. Porque Deus sabe que você sabe que Ele sabe, mas Ele quer saber se você tem dependência dEle. Ele quer saber se você tem humildade para dizer: Senhor, embora eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso, eu me coloco na dependência do Senhor em oração, para dizer ao Senhor o que eu preciso, porque eu quero demonstrar ao Senhor a minha dependência do Senhor, a minha dependência do Senhor. Aquele que depende de Deus, ora. Aquele que depende de Deus, se coloca na presença de Deus e ora para falar com Deus sobre as suas necessidades, porque Deus é Pai, irmãos, e por mais que Ele conheça, Ele está desejoso de ouvir o nosso posicionamento. Ele quer ter relacionamento com a gente, porque, irmãos, Deus não quer ter um relacionamento onde eu sei o que Deus sabe, e Deus sabe o que eu sei, e aí a gente fica mudo. Deus fica mudo aqui, eu fico mudo aqui. Isso não é relacionamento. Relacionamento é conversa, é bate-papo, né? Orar é ter um bate-papo com Deus, como você conversa com alguém que está do seu lado. Eu lembro de uma missionária, eu não lembro em que momento que eu ouvi esse testemunho, acredito que tenha sido lá na segunda igreja ainda, mas alguém falando sobre uma missionária que ela tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que ela conversava com o Espírito Santo direto, que quando ela comprava uma passagem de trem, ela comprava 2 passagens, uma para ela e uma para o Espírito Santo. Aí ficava ela e o assento vazio. Aí vinha alguém sentar e falar: não, está ocupado. Não, mas não tem ninguém. Tem sim, o Espírito Santo está aqui comigo.
Irmãos, era a maneira dela desenvolver a intimidade que ela tinha com o Senhor. Ou seja, ela contemplava o invisível na sua vida. Era invisível, mas o invisível era real. O invisível era presente. O invisível estava do lado dela, e ela sentia o invisível como se fosse visível. Eu quero dizer para você, querido, o seu Deus, ele é invisível, mas ele é real. Ele é real para curar, ele é real para transformar, ele é real para mudar as situações na sua vida. Ele é real, e nós precisamos desenvolver essa intimidade com ele. Então aqui em Mateus 17 fala de um pai que chegou diante de Jesus e diz assim, 14, Mateus 17, 14: quando chegaram à multidão, aproximou-se de um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Tinha demônio na história, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão por oração. Olha aí, irmãos, oração e jejum. Jejum e oração. Oração e jejum. São coisas que nós, crentes, muitas vezes negligenciamos. Muitas vezes nós não fazemos jejum. Muitas vezes nós não fazemos oração. E aí muitas vezes nós ficamos questionando: por que as coisas não mudam? Por que essa situação difícil não sai da minha vida? Por que essa situação não se resolve? Aí Jesus está te respondendo: porque tem coisas que só saem com jejum e com oração. Se você não orar e se você não jejuar, pode não sair, né? Jesus, ele subiu ao monte e ele estava orando, ele estava buscando, mas os discípulos que estavam lá embaixo não estavam na mesma dimensão de busca, não estavam na mesma dimensão de intimidade com Deus. Quando o pai do menino levou o menino para eles, eles não puderam expulsar o demônio, não saiu, mesmo ele sendo discípulo de Jesus, mesmo ele sendo dos 12, fazendo parte dos 12 apóstolos de Jesus, mas não conseguiram. E aqui abre um parênteses para nós. Aqui nós vamos abrir um parênteses, ou seja, quer dizer que existe crente e crente. Existe crente que consegue, existe crente que não consegue. Mas ambos são crentes. Ambos andam com Jesus, ambos servem a Jesus, ambos são discípulos de Jesus. Mas qual é a diferença do que consegue e do que não consegue? O que consegue está orando. O que consegue está tendo intimidade com Deus. O que consegue está jejuando. O que consegue está matando ou mortificando os desejos, os impulsos da carne, para que os propósitos do Espírito sejam mais intensos. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne, irmãos, ela acaba deixando de agir quando a gente ora, quando a gente jejua. Quando você jejua, você está batendo direto aonde? Na sua carne. Sim ou não, irmãos? O que é que sente fome? É o corpo ou a alma? O que é que precisa de comida? É o corpo. Então quando você deixa de comer, você está domesticando o seu corpo. Você está ali submetendo o seu corpo a propósitos espirituais. E com isso você está recebendo mais no espiritual. Você não está vendo, mas você está recebendo. Você está recebendo mais de Deus no espiritual. O seu espiritual está crescendo, né? A dimensão do poder de Deus na sua
sua vida está expandindo. Por quê? Porque você está mortificando a carne para fazer com que o Espírito se fortaleça. Então aqui nós temos, irmãos, alguns ensinamentos para nós sobre essa questão da oração. A oração, ela nos mostra aonde está a nossa dependência e a nossa esperança. Aonde está a sua dependência e a sua esperança? Diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Esse homem, ele demonstrou que a sua dependência e a sua esperança estavam em Jesus. Diante de todo o cansaço, diante de todo o sofrimento, diante de todas as decepções que ele sofreu, inclusive com os próprios discípulos de Jesus, ele permanecia crendo em Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: diante do cansaço que você tem enfrentado, porque, irmãos, pensa naquele pai, ele cuidava de um menino que o demônio tomava ele, jogava ele na água e jogava no fogo. E quem que ia tirar aquele menino da água e do fogo? O pai. O pai era o pai que entrava no fogo, era um pai que entrava na água, era o pai que estava sempre ali socorrendo aquele filho. E você viver socorrendo uma pessoa que está numa situação como essa, e você não sabe se isso acontecia só durante o dia ou se acontecia durante a noite. Vamos imaginar que você quer dormir, você quer ter aquele sono gostoso, você quer desfrutar daquela noite gostosa, abençoada de sono, e o guri fica possesso, e o demônio tenta matar ele de noite. Já foi seu sono embora. Então imagine aquele pai com cansaço, talvez esgotado fisicamente. Aí ele já tinha ido levar o menino para os discípulos de Jesus. Eles oraram, nada aconteceu. Eles oraram e nada aconteceu. Ou seja, cansado, decepcionado, mas confiando em Jesus. Eu quero saber aqui nessa noite se você ainda está confiando em Jesus. Quem está confiando em Jesus aqui neste lugar? Apesar da sua luta, apesar do seu cansaço, apesar das decepções com gente, com pessoas, eu quero dizer para você, querido, continua confiando no Senhor Jesus, continua crendo que Ele é poderoso, porque eu digo uma coisa para você: pessoas vão te decepcionar, situações vão te decepcionar, mas Jesus nunca. Jesus não decepciona aquele que nele confia. Jesus é poderoso para resolver as questões da nossa vida. Irmãos, aquele pai, ele tinha uma opção: se render ao problema ou acreditar que o problema poderia ser resolvido pelo poder do Senhor Jesus. Ele preferiu crer que Jesus poderia resolver aquela situação. Ele carregava no seu coração uma convicção: aquilo que eu não posso fazer, Jesus pode. Aquilo que eu não consigo, Jesus consegue. Aonde a minha mão não alcança, a mão de Jesus alcança. O que o meu poder não realiza, o poder de Jesus realizará. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus pode o que você não pode. Jesus consegue o que você não consegue. Talvez tenha gente aqui nessa noite, neste lugar, olhando para um problema que está lá na sua casa, olhando para um problema que está na sua vida, dizendo: pastor, é difícil esse problema, já me trouxe cansaço, já me trouxe dor, já me trouxe sofrimento. Como é que esse problema será resolvido? Eu respondo: será resolvido pela tua fé em Jesus Cristo, e pela tua capacidade de crer e confiar nele, pela tua capacidade de não desistir porque está difícil, de não desistir porque você está cansada, de não desistir porque você está cansado, de não desistir porque parece que é impossível. Eu quero dizer uma coisa para você: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece os retos. Se você abre o Salmo 37, 18, 19, diz assim: Deus conhece os retos, e a sua descendência permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e no dia da fome se fartarão. No dia de fome serão fartos, no dia mau não serão envergonhados,
Eu quero dizer para você: venha o dia mau sobre a tua vida, venha os dias de fome sobre a terra. Nos dias de fome você vai comer, e nos dias maus você não será envergonhado, porque já é um decreto de Deus sobre a tua vida. Quando oramos, precisamos orar em cima daquilo que Deus determinou. Qual é a oração que Deus ouve? É aquela que está comprometida com a sua palavra. Senhor, o Senhor diz, e assim eu me coloco diante do Senhor, porque creio na sua palavra. A oração que Deus ouve é aquela, irmãos, que nós fazemos com base naquilo que Ele determinou. Neemias foi um homem que Deus usou para restaurar os muros de Jerusalém. Tudo que estava no chão foi restaurado. As pessoas que também estavam na miséria foram levantadas e restauradas. Miséria, muros no chão, portas queimadas a fogo. Irmãos, o cenário era terrível, o cenário era de calamidade, o cenário era de miséria, mas tudo começou a mudar quando uma pessoa começou a orar. A miséria começou a ir embora, os muros que estavam caídos começaram a ser levantados, as vidas que estavam no chão começaram a ser reerguidas, quando uma pessoa começou a orar. Uma pessoa, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando chegou a notícia para Neemias sobre a situação do povo em Jerusalém, a primeira coisa que ele foi fazer foi chorar e orar perante o Deus dos céus. Ele disse: Senhor, está escrito na tua palavra, Moisés disse assim, que o Senhor traria o seu povo da onde eles estivessem espalhados e os ajuntaria num lugar, e ali o Senhor os restauraria. E ele começou a orar em cima daquela promessa. Quem tem intimidade com Deus não se rende aos problemas. Quem tem intimidade com Deus não se apavora diante dos problemas. Quem tem intimidade com Deus se levanta para vencer os problemas. Se levanta em oração para que Deus faça a diferença na sua vida. Aquele homem, ele viu Deus fazer a diferença na sua vida porque ele orou, apesar de toda a situação de dor, de sofrimento, de cansaço, de decepção que ele viveu, ele continuou buscando a Deus. A imagem de um pai ajoelhado, prostrado diante de Jesus clamando pelo seu filho, é poderosa, irmãos. Essa é a imagem que muitos lares precisam ter nesse dia dos pais. Como é que seria a imagem de um pai que seria um bom pai dentro da sua casa? É a imagem de um pai prostrado, humilhado diante de Deus, clamando pelo seu lar, clamando pela sua família, clamando pelos seus filhos. Começa por aí. Nós precisamos entender que Deus espera de nós essa atitude. A oração, ela mostra aonde está a sua esperança e a sua confiança. Em quem você está esperando e em quem você está confiando. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalo, porém nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa confiança. Ele tem que ser a base da nossa confiança. Lá em 1 Samuel 30, versículo 6, quando Davi chega com os soldados em Ziclag, irmãos, as casas foram queimadas, as famílias foram levadas cativas, não sobrou nada. Os soldados ficaram tristes, os soldados ficaram desesperados, eles começaram a chorar. Se você for lá na Bíblia depois e ler o texto, você vai ver, diz que eles choraram até não haver mais forças, e diz que eles pensaram em apedrejar Davi, porque Davi os levou para uma batalha e deixou as suas casas desguarnecidas. O inimigo veio e levou suas famílias embora. Eles pensaram em apedrejar a Davi. Quem não ora, quando o problema chega, se entrega muitas vezes ao desespero,
se entrega muitas vezes à agressão, se entrega muitas vezes, irmãos, à revolta, mas quem ora se entrega nos braços de Deus. Porque diz a palavra de Deus que Davi, diferente dos seus homens, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E à medida que ele começou a buscar a Deus, Deus começou a falar com ele. Deus falou com ele: vai, Davi, pega os soldados e vai atrás dos amalequitas, que eu darei vitória a vocês. Vocês trarão de volta suas famílias e mais, vocês trarão o despojo dos amalequitas. Ou seja, a situação que vocês viverão será melhor do que quando vocês estavam aqui e quando as suas mulheres estavam aqui nas suas casas, porque vocês trarão riquezas que não eram de vocês, mas eu entregarei a vocês. Mas por quê? Porque uma pessoa foi orar no momento que todo mundo estava revoltado, triste, desanimado, querendo chutar o balde, querendo desistir, querendo fazer coisa errada, mas uma pessoa orou e tudo mudou. Talvez na sua casa, a pessoa que vai fazer as coisas mudarem é você. Talvez na sua casa, a pessoa que Deus vai usar para tirar a tristeza, para tirar o rancor, para tirar a revolta do coração dos que estão lá, é você orando, é você clamando, é você se colocando na presença de Deus. Uma pessoa que ora, Deus muda multidões. Uma pessoa orando, Deus mexe numa multidão de pessoas, por causa de uma pessoa que ora. Então não subestime o poder da sua oração. Ora que tudo melhora. Amém? Fala para o seu irmão aí: ora que tudo melhora. Irmãos, a oração, ela nos ajuda a continuar firme na fé, mesmo quando passamos por situações de sofrimento, por situações de dor. Mas se nós estamos orando, a gente consegue suportar, a gente consegue se manter em pé. A oração, irmãos, ela nos ajuda a fazer a diferença na vida dos outros, porque nós começamos a viver um relacionamento com Deus que faz a diferença na nossa própria vida. Quem ora faz a diferença na vida dos outros, porque tem uma relação com Deus que faz a diferença na sua própria vida. Estou falando de Jesus agora. Jesus estava em oração, e quando ele desce do monte, ele desce para fazer a diferença na vida daquele homem, porque ele estava em oração, ele estava se colocando na presença do Pai, ele estava se enchendo do poder de Deus. E isso nós precisamos fazer. Às vezes nós precisamos orar não só por nós, mas por coisas que Deus vai fazer através de nós. Você não sabe quem Deus vai colocar no seu caminho. Você não sabe que tipo de problemas vão aparecer no seu caminho, que tipo de pessoas com problemas difíceis que vão aparecer no seu caminho. Mas Deus vai usar você para que esses problemas sejam resolvidos. Amém? Quem acredita nisso? Irmãos, nós precisamos orar, porque tem muita gente lá fora que precisa da bênção, do milagre que Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas neste lugar. Você não está aqui à toa, você está aqui sendo preparado para ser um canal do poder de Deus, um canal da bênção de Deus por onde você passar. Por onde você passar, eu quero profetizar que vai ter cura. Por onde você passar, eu quero profetizar que vai ter gente liberta, que vai ter gente transformada, que vai ter gente abençoada em nome de Jesus. Porque quem ora, leva a bênção de Deus por onde vai, leva a bênção de Deus para os outros. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Aquele pai que saiu de casa, que deixou lá o seu criado lá com um problema, ele foi em busca de Jesus, e ele era romano, e ele disse: Senhor, o meu criado está tremendamente enfermo, doente,
E aí Jesus diz: eu vou contigo. Ele falou: Senhor, basta uma palavra tua e ele será curado. Porque eu sou homem que tenho autoridade, e eu digo: a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E se o Senhor disser apenas uma palavra, o Senhor estará mandando a cura chegar lá. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Jesus disse assim: olha, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Era uma fé, irmãos, que fugia do padrão que existia naquela época para que alguém pudesse ser curado. Geralmente a pessoa tinha que ser levada na casa, orar pela pessoa. Ele falou: não, Senhor, não precisa fazer nada disso. Basta uma palavra que sair da sua boca, um comando, apenas um comando de cura, a cura vai chegar lá. Aquele homem, ele tinha uma fé tão grande que ele se tornou portador da bênção para quem não estava ali. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, da mesma maneira que Deus usou aquele homem, Deus pode usar a sua vida hoje. Se você crê que a palavra do Senhor Jesus é poderosa para alcançar alguém lá fora, ela vai alcançar. Se você crê que a palavra do Senhor é poderosa para trazer cura sobre a vida de alguém que está lá fora, essa palavra irá e alcançará essa pessoa. Mas você precisa crer e em oração manifestar a sua fé. Amém? Então, esse homem eu estou usando como exemplo de alguém que foi buscar a Jesus não para si. Ele não estava buscando para si, ele estava buscando para outro. E muitas vezes é isso que nós precisamos entender que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos vir à presença dele somente pensando em nós. Precisamos pensar em alguém que está ligado conosco, que tem ligação conosco, mas que não consegue muitas vezes buscar. Às vezes tem alguém na sua vida que não consegue buscar Deus. O que vai acontecer? Deus espera que você busque por essa pessoa. Vou repetir: tem alguém na sua casa, tem alguém na sua família que não consegue buscar, que não tem condição de buscar. Deus espera que você seja o portador da bênção, que você leve, que você seja o canal, que você conduza a bênção dele até essa pessoa, para que ela seja levantada e possa estar aqui na presença dele. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não fala, aqui é eu imaginando, que essa pessoa que foi curada por Jesus, quando ela soube que ela foi curada por Jesus, eu imagino que ela foi atrás de Jesus. Eu imagino que na multidão de gente que ia atrás de Jesus, eu imagino que essa pessoa também foi para agradecer, para buscar, para adorar aquele que liberou uma palavra de cura sobre a vida dela. Então eu quero dizer para você, tudo flui quando a gente ora e através da fé a gente manifesta o propósito da oração, em buscar a Deus, não somente por nós, mas por outros. Esse pai estava buscando pelo filho, amém? Ele estava buscando pelo filho, não era para ele. Jesus olhou para o coração daquele pai e viu um coração altruísta, um coração amoroso, que estava olhando para alguém que precisava ser socorrido. Que nessa noite eu e você possamos ser esse canal da bênção de Deus também. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, a oração, ela nos leva a encontrar com a compaixão de Deus. Nós temos que ter a oração, porque Deus tem compaixão. Por pior que seja a situação do ser humano, por pior que seja o problema do ser humano, a compaixão de Deus é maior. Amém? Por pior que seja a condição que o ser humano se encontra, por pior que seja o problema que a pessoa esteja enfrentando, a compaixão de Deus é maior. É maior. É maior. Mas ela precisa ser acionada muitas vezes pela fé. Nós precisamos demonstrar fé para que essa compaixão seja manifestada em favor daqueles por quem nós estamos clamando. A compaixão de Jesus é tão grande, irmãos, que Jesus ele foi ao encontro de um gadareno, um homem que vivia nos sepulcros. Ninguém clamou por aquele homem, pelo menos a Bíblia não diz isso, mas Jesus olhava para o sofrimento daquele homem, preso, amarrado por correntes, não somente físicas, mas espirituais,
dormia em sepulcros, andava nu, pelado, assustando as pessoas, aterrorizando o local onde ele morava. Mas Jesus chega lá, e aquele homem cheio de demônios, uma legião de demônios na Bíblia é tido como 6.000 demônios. 6.000, uma legião. Diz, Jesus falou: quem é você? Ele falou: legião. Legião geralmente é contado como uma quantidade de 6.000 demônios. E aí o que acontece? Aqueles demônios disseram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Ele falou: pois é, vocês vão ter que sair, porque eu cheguei com compaixão por essa vida. E os demônios disseram: só não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos ali. E aí eles entraram nos porcos. Aquele dia foi uma matança de porco, só deu porquinho nadando, só deu porquinho caindo no mar, para os irmãos verem que não era um demônio só, eram muitos demônios, porque entraram numa manada de porcos. Você vê, irmãos, uma vida castigada, dominada por uma multidão de demônios, mas os demônios não conseguiram resistir à compaixão de Deus, compaixão que estava no coração de Jesus. Por pior que fosse a situação daquele homem, a compaixão de Deus era maior sobre a vida dele, e ele foi liberto, assim como Jesus libertou a vida daquele jovem. E ele está aqui cheio de compaixão para libertar vidas nessa noite. Quem ora traz a compaixão de Deus sobre a sua vida. Quem ora move a compaixão de Deus em seu favor e em favor daqueles a quem ama. Porque Deus é um Deus cheio de compaixão, que quer curar, restaurar, libertar e salvar pessoas. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quem recebe essa palavra no seu coração nessa noite? Fique em pé nesse momento, para que nós possamos adorar o Altíssimo. Eu quero orar pelos irmãos, eu quero orar por aqueles que fizeram a campanha de oração. Eu quero ungir você, selando a sua semana de oração, para que Deus derrame sobre a tua vida aquilo que Deus determinou liberar sobre você nessa semana. Você talvez não saiba, ou até saiba o que você quer que Deus faça na sua vida, e Deus vai fazer, Deus vai operar algo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai tocar na sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira transformadora.